engrandecer esse nome que tem sido tão bom e tão presente em nossas vidas. Que possamos ter corações disponíveis, não só essa noite, mas todos os dias, para que o Senhor nos molde a tua vontade, Senhor. Aleluia, Pai. Sabemos que o teu Espírito vive em nós, e esse Espírito, ele nos aconselha, ele nos guia, ele nos muda. E depende de nós também querer essa mudança, Pai. Depende de nós abandonar o velho homem, abandonar velhos hábitos e coisas que nos prendem, Senhor, para correr direto à tua palavra. Porque tu és o alvo, Cristo, e queremos cada dia mais parecer contigo.
Minha alma anseia por
Graças a Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus, porque estamos aqui mais uma vez para adorar esse Deus que nos concedeu vida, paz e alegria no Espírito Santo. Ele é tudo para nós e sem Ele não podemos viver. Aleluia. Então, falando em dízimo de oferta, aqui em Malaquias, o mais conhecido, né? Mas é a palavra de Deus. Diz assim no versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia pode me roubar e dizer: em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais a voz nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que tenha mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção sem medida, por causa de vós, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida e no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vejo assim, diz o Senhor dos Exércitos. Que garantia! É só crermos e obedecermos para obtermos resultado. Não é por necessidade que vamos fazer. Eu estou necessitando agora, Senhor, vou fazer para amanhã. Faça uma plantação. Semeia na casa do Senhor, que a terra é fértil, vai produzir. Não digo isso para que você seja tirado de você, mas você seja abençoado conforme o desejo do vosso coração. Amém. Não vá fazer porque eu estou dizendo, mas porque a palavra de Deus disse, e você sentir de Deus. O dever é trazer tudo que é dízimo, afinal. 10% daquilo que você arrecada. Esse é do Senhor. Esse é do provedor. Aquele que te deu. Sem, Ele quer como reverência, como adoração. Isso é uma adoração a Deus. 10% daquilo que você arrecadou. Aí, como a Deus bem disse, você com 90% vai fazer mais do que os 100%. Porque aqueles 90% vai ser abençoado, vai ser mais rentável. Vai render demais. Quem garante? O Senhor dos Exércitos. Amém? Então, como diz a palavra também, vamos fazer isso com alegria, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Você
Paz, amado. Amém. Deus é muito bom, eu alegro muito com o que tem feito na minha vida e feito também na vida de vocês, então é um motivo de grande alegria contar os feitos de Deus, as maravilhas que Ele tem realizado em nossas vidas, porque Ele é o nosso Deus, nosso Pai. Amém? Eu quero avisar que no final temos pessoas para nós orar, não posso esquecer. Então tem 3 pessoas para nós orarmos por elas. No finalzinho nós vamos pedir as bênçãos, a provisão, os cuidados de Deus sobre essas vidas. Mas hoje é por descer, amados. É um momento da igreja, um momento muito especial. O descer ele é a nossa fé, a morte e ressurreição de Jesus. É um motivo de grande alegria, porque nós fomos libertos, porque Jesus morreu e ressuscitou, porque Deus manifestou o seu amor para comigo e com a sua vida. Então é o culto da igreja, é o culto dos filhos de Deus, amém? É o culto que nós iremos novamente participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Amém. Mas antes de orar, nós vamos fazer um texto da leitura da palavra de Deus. Me chama a atenção, amado, toda a palavra de Deus, mas quando Jesus veio a essa terra, ele começa no primeiro evangelho, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17 até o 48, Jesus ali vai dizer para que ele veio, não para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Amém? E então, ali do versículo 17 até o 48, Jesus começa dizendo em relação a o que era a lei, e o que é a graça, o que é o Novo Testamento, o que é a nova aliança. Então, nessa parte desse versículo, ele começa já levando, esclarecendo, manifestando que o propósito de Deus tem enviado ele, foi para que nós fôssemos perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está no céu. E o que é ser perfeito, amado? Ser perfeito é ser santo. Amém? Não é nada mais, nada menos. Porque ser perfeito é ser santo. Porque Deus é santo e Deus é perfeito. Amém? Então é a mesma coisa. E eu quero já destacar, amados, Maria Isabel e Alemar, e a filha, Júlia, estiveram com a gente, quinta-feira aqui na igreja, ela ministrou a palavra de Deus e trouxe assuntos, temas, teve 3 tópicos bem importantes, para a nossa carreira de comunhão com Deus. E se fosse eu pregando, eu indicaria o 4º ou até o 1º, amado. Mas eu louvo a Deus pelo crescimento, pela visão. No início conversei com ela, falei do início em que Deus iniciou essa obra, essa jornada na vida dela. Tudo tem que ter um começo, falei essas palavras para ela, amado. Tudo tem que ter, não tem uma carreira, amado, sem o primeiro passo. Amém? Então, o primeiro passo deles foi aqui. Estão que estão, porque alguém pregou essa palavra para eles. Eu até falei, citei a Milton, que não foi em vão as viagens de Hamilton, ter fugido do roçado para ir até lá, falar de Jesus, falar do Evangelho para eles. E hoje eles estão num lugar grande, pregando a palavra para muitas pessoas, mas o início, amado, da nossa caminhada, ele é extraordinário. Amém? Não devemos menosprezar ou se esquecer do início da nossa jornada. Não sei se você lembra onde Jesus te alcançou, mas eu lembro que se eu lembro até hoje aonde eu estava no dia em que Jesus falou no meu coração, quando ele me alcançou com a sua palavra. Amém? Então jamais eu esqueço, amado, desse momento, porque se eu cresci, se eu avancei, é porque alguém pregou e eu estou, porque tive um início na minha carreira espiritual, tive um começo na minha jornada. Amém? Então, vou a Deus por aquelas vidas. Mas, sabe lá em 1 de Pedro, amados, capítulo 1, versículo número 1, primeira carta de Pedro, grande ministro da palavra de Deus, falou com tanta sabedoria, esclareceu coisas grandiosas, não era um homem de uma cultura, não estudou muito, ele era um pescador. Mas Deus escolhe dessa forma, amém? Ele teve um início. O início de Pedro, nós sabemos dentro da palavra que ele é aquele Pedro, oscilante, ora estava se parecendo muito com Jesus, ora era preciso Jesus repreender, mas depois desse início, desse chamado, ele foi crescendo e se tornou quem
apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros, na dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de seu Filho Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Então, Pedro aqui já dá um excelente início, né, na sua epístola, e ele começa falando sobre os eleitos, aqueles que foram santificados em espírito para a obediência. Amém. Porque se não tiver essa santificação, se não tiver um espírito recriado, não tem como obedecer a palavra de Deus. E ele fala aqui sobre a aspersão do sangue do Filho de Deus. Amém. Aí essa aspersão, amados, nós podemos voltar lá para o livro de Êxodo, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1 em diante, onde nós vamos encontrar coisas tremendas, coisas grandiosas em relação, né, a essa passagem, essa mesma passagem sobre essa aspersão, porque lá nós encontramos o quê? Encontramos o povo de Deus quando estava sendo tirado da servidão do Egito, né, onde o faraó era a figura representativa do inimigo, e lá, depois das 9 pragas, né, então nós vemos ali que as primeiras 9 pragas, elas vieram não ao povo de Deus, o povo de Deus foram afastados, foram protegidos dessas pragas, vieram aqueles que eram, né, do Egito. Mas a última praga, amados, ela veio sobre todos, mas tinha um povo que tinha uma aliança com Deus. Aleluia. E é quando Deus dá as orientações a Moisés, diz: olha, pega, mata, ordena a todas as famílias que matem o cordeiro e que faça tudo segundo as minhas leis, as ordenanças que eu estou dando, e pegue, né, coloque numa bacia esse sangue e molhe com isopo os umbrais das portas, ou seja, comece a aspergir nas portas, para que o inimigo da morte, aquele que vinha matar todo o primogênito, ele não atinja o meu povo. Então, amados, se aconteceu um tão grande feito no Velho Testamento, quando o anjo da morte se desviava, quando ele vinha para uma casa que viu o sangue do cordeiro, ele desviava e já procurava uma casa que não tinha o sangue do cordeiro, porque não era povo de Deus, era povo que eram desobedientes, e aí os primogênitos eram mortos. Imagina imagine você nessa nova e eterna aliança, onde nós temos o sangue de Jesus ao nosso favor. Não mais sangue de cordeiro, mas o precioso sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. Amém? Então, curva tua cabeça. Pai, nós te rendemos graças nessa noite, Pai, por estarmos aqui para ministrarmos a ceia do Senhor, baseado, Pai, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, onde Ele ofereceu o seu próprio corpo e derramou lá na cruz o seu próprio sangue para nos resgatar do poder das trevas, para perdoar os nossos pecados, para nos pôr em liberdade, para nos colocar num patamar muito mais elevado, muito mais excelente, para que nós nos tornássemos filhos de Deus, pudéssemos povoar o céu, que nós pudéssemos ser o que somos, um povo zeloso, a quem o Senhor escolheu antes do início de todas as coisas, para vivermos hoje para o louvor da sua glória, para vivermos em novidade de vida, para vivermos livres do pecado, para podermos andar na tua presença, Pai, para podermos manter uma comunhão íntima com você, porque o sangue de Jesus purificou e perdoou os nossos pecados, e hoje nós podemos permanecer, não apenas chegar e voltar, mas permanecer na tua presença, porque a tua presença em nós já é uma realidade. Nós te rendemos graças, Pai, pelo Espírito da graça de Cristo Jesus, que nos livrou da morte, nos livrou da condenação, e hoje estamos, Pai, como um povo que nunca existiu na face da terra, porque o que os teus profetas não puderam alcançar por viver em meio a um rei, hoje nós, por meio da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor,
nós podemos viver em plena comunhão com Deus. Nós podemos viver como um povo santo, como um sacerdócio real, como uma nação santa, como um povo eleito a quem o Senhor escolheu dos quatro cantos da terra. Estamos aqui, Pai, para exaltar e glorificar o Teu nome. Estamos aqui para falar dos Teus feitos, das Tuas bondades e dizer, Pai, também dos nossos deveres que temos com Você, Pai, em vivermos a Tua palavra. Exaltamos e bendizemos ao nome de Jesus. Amém e aleluia. Então, nós vamos dar mais uma continuidade aqui, depois nós vamos ver sobre mantermos uma comunhão com Deus, como se mantém, já dá uma continuidade, porque a palavra de Deus se renova. Amém? Quinta-feira tivemos esse início, Deus tratou ao meu coração, falou de quinta-feira para cá sobre esse ponto de nós mantermos essa comunhão com Deus, porque comunhão, amados, não é apenas o fato de orar. Amém? Porque uma pessoa qualquer pode orar, mas pode não estar em comunhão. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado, porque Deus é santo. Amém? Deus é santo. E a pessoa em pecado não pode manter uma comunhão com aquele que é santo. Então, graças a Deus que tem Cristo Jesus à direita do Pai, o nosso advogado, o nosso intercessor, que caso nós chegamos ao ponto de pecar, tão somente o arrependimento e a nossa fé nele, nós voltamos a essa plena comunhão com Deus novamente. Amém? Se você vê Isaías 59, quando o profeta Isaías diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido está surdo, para que não vos possa alcançar nem vos ouvir. Mas é os vossos pecados que fazem divisão ou separação entre vós e o vosso Deus. Amém? Então é um pecado, amado, que nos impede de mantermos uma comunhão com Deus. Eu vejo aí o ponto principal para nós vivermos hoje em santidade. Nós vivemos em linha com a palavra de Deus. Vivemos mortos para o pecado, mas vivos para com o nosso Deus. Amém? Então esse, eu entendo, pela palavra, que é o ponto principal, porque ele diz: olha, se você invoca ao teu Deus como Pai, seja santo, porque Ele é santo. Glória a Deus. Se separe, quer dizer isso, seguinte: ser santo é ser separado, é ser afastado da influência do mundo. Não viver, não falar, não agir como aquelas pessoas que ainda não têm o Senhor, vive, fala e fazem. Mas nós somos chamados para viver unidos à palavra de Deus, que isso aí está em comunhão com Ele. Amém? Então vamos ver a continuidade aqui, versículo 3 agora. Que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Mas eu quero adiantar agora um pouquinho para o versículo de número 13. Nós somos chamados para essa graça, para esse novo tempo em nossas vidas. Versículo 13 diz o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. A nossa esperança, amado, não deve ser em parte nessa graça no Senhor, mas deve ser completa. Esperarmos inteiramente, completamente no Senhor, nessa graça que foi disponível para mim e para você. Graça essa, amado, que é você ter tudo sem ter feito nada, apenas ter recebido o presente, ter recebido Jesus que foi dado em dia de Deus. Amém? Graça é um valor imerecido, né? É ter direito a tudo aquilo que uma pessoa conquistou. E essa pessoa, quem conquistou essas coisas para nós foi o Filho de Deus. Amém? Aí ele diz no versículo 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então, amados, em comunhão com Deus é santidade.
Então ele chega aqui dizendo a partir do versículo 14, como filhos da obediência. O nosso espírito recriado, amado, foi chamados para a obediência a Deus. Não vos amoldei as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso proceder. Em todo o nosso proceder devemos manifestar a santidade de Deus. Isso é manter comunhão. É se parecer, é ser igual, é ser idêntico, é fazer, é imitar aquilo que outra pessoa faz. Não vemos Deus. O interessante é isso, porque nós vivemos pela fé, não é pelo que vemos ou pelo que sentimos. Mas nós vivemos por fé, e a fé nos leva a obedecer, se parecer com uma pessoa que nunca vimos, mas a sua palavra expressa, mostra, relata verdadeiramente quem o nosso Pai é. Então aqui ele diz, mas se afaste das coisas que vocês praticavam no passado, antes de conhecer o Senhor, porque vocês se chegaram, se aproximaram, invocaram um que é santo. E vós deveis ser como ele é, sede santos, porque o vosso Pai também é santo. Glória a Deus. Amém, amado? Então isso é manter uma comunhão. Mas essa graça, amado, ela nos proporciona tantas coisas boas, tantas coisas excelentes, que mesmo se chegar ao ponto de você errar, de você pecar, de você transgredir a palavra de Deus, você tem um que pode interceder a Deus por você. É o Filho de Deus que está à destra do Pai. Amém? Ele está sentado. Esses dias eu vi algo bem interessante, amado, sobre Estevão, né? Foi o único relato em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, foi o único relato de que uma pessoa viu Jesus de pé para receber. E nós podemos ser dessa forma. Como foi ele aqui nessa terra? Porque todas as passagens que nós encontramos, nós vamos ver Jesus sentado à direita de Deus. Ele está no trono da glória, ele está sentado, rodeado de anjos, arcanjos e querubins. Mas no momento em que Estevão, o Filho de Deus, aquele que creu, que pregou a Jesus, pregou a sua palavra, então quando ele chega nesse momento, amados, de ir para um lugar de descanso, ele viu o Filho de Deus de pé para receber. Você já percebeu isso, né? Que quando a pessoa se destaca bem em uma apresentação, por exemplo, a plateia vai ficar de pé, entendeu? É como uma nota 10, amados. Amém? Se fica sentado, está valendo 5, 6, não estão dando não está dando tanto ibope. Mas quando as pessoas ficam de pé, ali não tem como os jurados não dizer realmente ele merece, porque o povo está de pé para ele. Então, Estevão mereceu tão grande recompensa por a sua fidelidade, por a sua obediência, pela vida em que ele viveu, em santidade diante de Deus. E quando chegou o tempo da sua morte, da sua partida, ele viu o Filho de Deus de pé lá no céu, com certeza para receber. Não para ele morar no céu, porque só está lá o Filho de Deus, amém? Mas ele está no lugar que foi reservado para todos aqueles que amam o Senhor e que se esforçam por viver a sua palavra, amém? Foi uma fugida mais dentro do assunto. Versículo de número 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Então, amados, é procurar cada dia, em tudo que nós fizermos, nós manifestar a santidade de Deus. Amém. Em tudo, amados, nós devemos ter esse zelo, esse cuidado, termos essa vontade, esse desejo ardente em viver a palavra de Deus. Amém. Para em tudo representar o nosso Pai. Em tudo anunciar a sua grandeza, a sua santidade. Amém. E a sua perfeição. Ou seja, em todo o nosso procedimento, devemos anunciar a sua grandeza e a glória do seu nome. Versículo de número 16. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo.
Quem disse? Será que foi Pedro? Será que foi algum irmão daqui? Não, foi o próprio Deus que lá atrás, no início do livro de Levíticos, ele chega quando está falando para o seu povo, diz: olha, eu sou santo e vós deveis vos tornar santos. Amém. Esse versículo que Pedro falou, que tinha respaldo, estava lá no início da Bíblia, na palavra de Deus, onde Deus diz ao povo que eles deveriam ser como ele é, ser santo, ser separado, ser afastado da contaminação do mundo. Amém? Então ele ainda continua mais um pouquinho no versículo de número 17. Ora, se invocai como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi por intermédio, ou não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, ou de Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Amém. Então é esse o nome que nós invocamos, é esse o nome que nós cremos. É esse Deus Santo que nos chamou para sermos santos como Ele também é santo. Não é difícil, irmão. É apenas uma atitude, né, de amor ao Senhor, de dedicação à Sua palavra, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém. Então é somente uma atitude de consciência de que realmente quem você é. Em meio a tudo nós podemos ser diferentes. Em meio a todas as coisas nós podemos glorificar, anunciar, manifestar realmente quem é o nosso Deus. Porque hoje nós temos da sua plenitude graça sobre graça. Nós podemos manifestar a quem Ele é. Vamos lá para, deixa eu ver, o 20. Vamos lá para Êxodo, capítulo 12, versículo 5. Vamos lá atrás do Velho Testamento. Êxodo, Levíticos também falam muito interessante. Então, a ordenação, a ordenança de Deus, em instruções da Páscoa, em relação à passagem. Mas eu quero destacar somente o versículo de números 5 e 6. Mas o 4, a partir do 4. Êxodo capítulo 12, versículo de número 4, diz o seguinte: mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularás quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Amém. Para uma celebração, o cordeiro não poderia ter defeito, ele tinha que ser perfeito, completamente, em todos os sentidos. Esse cordeiro tinha que ser perfeito, por isso que só teve um para fazer essa obra na tua vida. Amém. O Filho de Deus. Perfeito. Era perfeito, veio perfeito e continua perfeito. Amém. Dá aplicação a anos do passado ou o presente do futuro. Amém? Então, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis
tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e nas vigas da porta, mas nas casas em que o comer. Então aí foi, amados, uma forma, uma indicação de Deus, como deveria ser escolhido, separado, um cordeiro para o sacrifício, para essa obra tão grandiosa que foi em relação à Páscoa, a passagem, a saída, a travessia, quando o povo de Deus liberto da mão de Faraó, ia tomar um novo rumo, ia para a terra prometida. Amém? E nós vemos ali, toda a passagem aqui do Velho Testamento, nós podemos ver quando Moisés, que foi o indicado, o escolhido por Deus para resgatar esse povo, amado. Ele, após ter se tornado um assassino por ter matado um oficial do rei, ele passou a ser perseguido, foi pelo deserto até chegar em Midian. Ali encontra um homem temente a Deus, que anuncia coisas grandiosas de Deus, e ali é quando Deus dá uma prova, fala com ele que ele deveria voltar para ser o libertador de Israel, para resgatar o seu povo. Ali foi quando ele sai com um cordeiro, tudo já indicava, sobre esse cordeiro. Ali ele foi levado a um alto monte, e nesse monte ele ali à procura desse cordeiro. Quando ele encontra, Deus mostra uma sarça que o fogo aparentava consumir, mas ela não se queimava. E ali Deus começa falando com ele, dando instruções. Ele quer recusar, mas eu, seu escolhido, sim, é você. Mas como eu posso libertar aquele povo? Se o rei agora é tão severo, ele diz, não, mas não é mais o rei, o faraó antigo, agora é o teu irmão que está no vinhado. Mas vai que eu irei falar ao teu irmão, e ele vai te encontrar no deserto. E assim foi. E assim foi. E Deus libertou aquele povo, mas sempre um cordeiro indicado. Mas hoje nós temos um cordeiro perfeito que foi morto, que foi crucificado por mim e por você. Amém? Sempre eu estou lendo aquela passagem de Abraão e Isaac, tinha um cordeiro. E o livro de Hebreus é quem dá mais ênfase, quem mostra mais em relação ao sacrifício, ao perfeito sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Amém? Então isso é motivo, amado, que nos incentiva, que nos impulsa a ser mais vivedores da palavra de Deus, praticantes, obedientes, e a cada dia estar se livrando das contaminações do mundo, em obediência à palavra de Deus e vivendo aquilo que Deus quer, porque Deus é um Deus santo. Abre lá em Romanos, amados, para nós ver ainda sobre obediência, em relação à comunhão com Deus. Livro de Romanos, capítulo 6, não vou ler tudo, não, é somente no versículo 2. Mas algo que eu achei muito, muito interessante. Romanos 6, capítulo de número 10, 6:10 de Romanos. Que diz, pois, tanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Isso foi Jesus. Assim também vós. Agora entrou eu e você nessa mesma linhagem da palavra de Deus. Amém? Em relação à morte e à vida de Jesus para com Deus, também a nossa morte para o pecado. Amém? Não é ter morrido e ter ido já para o céu, não. Está falando sobre a nossa morte para o pecado, crucificar as nossas vontades, e deixar que a vontade de Deus se manifeste em nós. Versículo número 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus. Isso é unidade, comunhão. Não podemos viver em comunhão com Deus se estivermos vivos para nós mesmos, mas
Mas quando manifestarmos mortos para o pecado e vivos para com Deus, nós estamos mantendo comunhão com Ele. Porque Ele é santo. O pecado é quem faz separação do homem e Deus. Mas o pecado, amado, ele já foi perdoado, mas nós devemos nos manter agora em uma posição excelente, a qual Deus preparou em Cristo para as nossas vidas. Versículo de número 12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, isso é a forma completa de nós mantermos comunhão com Deus e vivermos em santidade. Agora, isso não quero dizer, amado, não quero mostrar para você o fato de você ter pecado, você não está em comunhão. Te arrepende. Na hora que o pecado acontecer na tua vida, te arrepende para que nesse espaço de tempo você não venha ser tragado por influência do diabo e não achar portas, brechas para entrar e sair e fazer desmantelo na tua vida. Mas fecha as portas. Como é que eu posso fechar? Te arrepende. Pede perdão a Deus em nome de Jesus. E esse pecado foi perdoado e você se tornará como se nunca o pecado tivesse tido domínio sobre a tua vida. E você se mantém em plena comunhão com Deus. Porque o que nos mantém, amado, em comunhão com Deus é a santidade. Ela dá identidade de vida. Aí sim, aí não quero descartar, devemos estar sempre orando, devemos estar sempre em comunhão com Deus, louvando, exaltando, engrandecendo ao seu nome, mas se não procurarmos viver em santidade, somente orar não vai fazer com que aconteça aquilo que Deus tem em seus planos para as nossas vidas, não irá fazer com que aconteça por meio do louvor, coisas grandiosas de Deus, porque tem algo que está impedindo, tem uma barreira, que é o pecado. Mas quando você se arrepende diante de Deus, por meio de Cristo Jesus, você é perdoado dos seus pecados e se mantém em plena comunhão com Deus, com o Pai. Amém, amados? Então, Deus é santo e nós devemos ser como Ele também é. Para começarmos a ministração da ceia, vamos lá para... Aleluia. Santidade, amados, é ser separado. É você ver as coisas e não se envolver. Amém? Não é o fato, não, eu não me envolvi porque eu não vi, estava muito longe de mim. A palavra diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Hebreus fala sobre isso. Que o pecado que tenazmente nos assedia. Não pense que após ser crente nós entramos numa bolha, estamos livres, ali estamos separados, o pecado passa distante de nós. Não, nesse mundo, amado, o pecado está em nossa volta, ao nosso redor, os nossos olhos estão vendo, nossos ouvidos estão ouvindo coisas, entendeu? Mas nós não devemos aceitar, não devemos concordar, não devemos dizer, não, eu vou fazer parte, eu sou participante. Nós devemos nos levantar e dizer, não, eu sou livre dessas coisas. Porque eu tenho as marcas de Jesus, eu tenho o sangue de Jesus, aquele que me chamou, Ele é santo, eu também devo me comportar como Ele é santo. Amém? Então, Hebreus, capítulo de número, para nós finalizarmos essa parte, capítulo 12 de Hebreus. O pecado ele não pode reinar, mas ele pode nos rodear. Amém? Ele não é para ele entrar em nós, penetrar em nós, não é para nós nos envolvermos com ele. Mas nós vemos aí fora o que é realmente o pecado.
quando diz 12, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o peso e o pecado tenazmente, diariamente, todas as horas estão nos rodeando. E nós temos uma grande nuvem de testemunha. Mas nós devemos preferir correr uma carreira que nos está proposta. Correr como? Correr com excelência. Paulo, no final da sua carreira, em Timóteo, ele diz: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então ele teve convicção de como ele viveu, do que ele fez. Não é que ele não chegou a errar, mas ele procurou ser santo como Deus é santo. E os seus feitos, os seus relatos devem servir de exemplo para mim e para você, para imitar como ele imitava Jesus. Por isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? Então, aquilo que você vê no irmão que está imitando a Jesus, se possível, possa copiá-lo. Mas esteja bem atento, seja bem espiritual, ande no Espírito. Aquilo que ele não está edificando a Jesus na vida do teu irmão, não tome partido para a tua vida. Rejeite aquelas atitudes, aquele gesto, mas naquilo que está glorificando, está transmitindo ou manifestando a santidade de Deus, você também pode imitar. Mas o exemplo maior é a palavra de Deus, que nos mostra verdadeiramente quem nós podemos ser aqui nessa terra. Amém. Sede santos, porque Ele é santo. Amém? Então, nesse momento, eu queria chamar o grupo do louvor. No final, eu quero estender, tem 3 aulas de oração nessa noite. E quero desde já, amado, enquanto o pessoal se posiciona aqui na frente, quero avisar que no próximo domingo, Maria Isabel irá ministrar. Se você, o teu vizinho, não digo você doente, mas você que está aqui, o teu vizinho está enfermo, está atormentado, está passando por alguma situação difícil, convida ele para a igreja. Não é para ele ser crente, se ele dizer a melhor coisa, porque, amados, uma cura é semelhante a uma migalha. Amém? Mas a salvação em Cristo Jesus é o pacote de bênção completa. Amém? Você vê aquela mulher, quando ela chega para Jesus, Jesus diz: olha, o pão, o pacote completo é para os filhos. Mas ela diz: mas tem as migalhas que caem debaixo da mesa. Isso está em relação à loucura. É grande coisa, mas Jesus quer alcançar com salvação, porque com essa salvação, todas as coisas que ele conquistou se tornam partes daquilo que receberam a ele, o Senhor e o seu valor. Amém? Então, ela estará ministrando no próximo domingo. Ela deixou o convite: olha, convide quem você souber que está enfermo, convide para a minha igreja, para que Deus possa alcançar, possa libertar e possa curar aquela vida, aquela pessoa. Então, se você sabe que algum vizinho, algum parente teu que está enfermo, traz ele para a igreja, para nós orarmos e ele receber o poder de Deus. Amém? Aleluia. Então vamos para a parte da palavra, para a parte da celebração. Está em linha com o sangue de Jesus, porque foi esse sangue que foi derramado por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida. E não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. Amém? Aleluia. E esse sangue está disponível, amado. Nós podemos comer do corpo de Jesus e podemos beber do seu sangue. E a palavra fala em relação a isso, amados, não é beber ou comer propriamente do corpo físico e do sangue de uma pessoa, mas é tomar posse da vida dele, que ele conquistou, aquilo que ele é, pegar a essência da sua palavra para nós, para o nosso espírito, vivermos segundo ele é. Amém? Não é que nós vamos nesse momento comer o corpo e tomar o sangue de Jesus. No físico, no natural. Não, mas essa participação, amados, é no Espírito, é na comunhão, é na vida espiritual, na ligação entre nós, com o nosso Espírito e o Espírito Santo. Porque o que tem comunhão, o nosso Espírito se comunica, se relaciona com o Espírito Santo de Deus.
Então a passagem aqui é em 2 de Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23, o seguinte: porque eu recebi do Senhor. Paulo falando, ele recebeu, estava se relacionando às instruções. Paulo, como um grande escritor de toda a palavra de Deus, ele chega em uma das suas cartas, ele chega e começa a relatar o que ele tinha recebido, a visão, o conhecimento. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Então essa mesma passagem, Paulo pega das palavras de Jesus. Ele transmite aquelas palavras de Jesus que está citada nos evangelhos. Mas Paulo, já tendo, estamos vivendo ali um tempo pelo Espírito, é um tempo já em Jesus glorificado, ressurreto, sentado à direita de Deus. Paulo já começa aprimorizando pelo Espírito coisas que deveriam ser aplicadas. Porque ali, quando Jesus participou com os apóstolos, naquela ceia, que Jesus disse essa mesma palavra: isso é o meu sangue que é derramado por vós, fazer isso em memória de mim. Mas veja, ali tinha homens que ainda tinham que receber da plenitude do Espírito. Jesus ainda não tinha ressuscitado, estava bem próximo, mas ainda não tinha acontecido a sua morte e ressurreição. Mas Paulo, aqui ele começa relatando com mais profundeza as coisas de Deus, com revelações tremendas do Espírito. Quando ele começa falando, esses dois primeiros versículos, da mesma palavra que Jesus compartilhou com eles. No versículo 25 ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, ele estava pegando essas passagens e ele Paulo nem sequer estava lá com eles, porque Paulo veio depois, se converteu depois. Nós podemos ver isso lá no livro de Atos, da conversão de Paulo, ele salva para Paulo. Mas ele começa falando a partir do versículo agora de número 26, coisas que Jesus não falou naquela celebração da Páscoa, da ceia. Ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Jesus não falou isso lá. Versículo de número 27. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então Jesus, quando pegou o pão, partiu, distribuiu e deu a cada um deles, Jesus não disse: só examine-se para poder participar. Mas hoje, amados, é de uma forma diferente. Hoje nós somos espirituais. Amém? Não podemos participar de qualquer forma. Nesse espaço pequeno de tempo que tem agora, se você tem alguma coisa, algum empecilho, te arrepende, envergonha o diabo e participa como um filho de Deus, como aquele que tem comunhão com o Senhor, como aquele que anda em santidade. Versículo de número 28, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para si juízo. Come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados no mundo. A misericórdia de Deus se estende a nós, de geração em geração. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo, quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco.
Então, essa igreja de Corinto era uma igreja que estava conturbada, eles estavam vivendo de uma forma desordenada. Eles iam com uma consciência que era apenas para encher a barriga. Não tinham discernimento do que estavam fazendo, não discerniam o corpo do Senhor. E Paulo, pelo Espírito, viu que ali tinha muitos fracos e doentes, e não era poucos que dormiam. Então, ele, pelo Espírito, falou essas palavras, acrescentou a mais do que Jesus falou, porque ele já estava vivendo o tempo da plenitude, Jesus já estava à direita do Pai, o Espírito Santo já estava dando entendimento, sabedoria e revelação, e Paulo foi um desses que escreveu coisas tão grandiosas para esse momento, amém? Então é o momento de analisar como está a tua vida, e se tem algum tecido, te arrepende, não pratica, não vive mais, conserta a tua vida, envergonha o diabo e participa da ceia do Senhor, porque assim você está anunciando a morte e a ressurreição dele até aquele ponto, amém? Fique de pé, temos 10 minutos para nós fazermos essa distribuição, celebração, participação e após iremos louvar o nosso Deus, amém? E quando eu planejo me
conhecimento, é a multiforme sabedoria de Deus. A palavra diz mais, no versículo de número 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou a mim, e eu vejo, assim como o Pai que me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimentar por mim viverá. Então, o nosso alimento, amados, é o Senhor, é o Espírito. Por intermédio dele é que nós vivemos. Amém? Então, que seja um momento de reflexão do que iremos fazer a partir de agora, e vamos abençoar o pão, que é o corpo de Jesus, aquele que foi partido, que foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Pai, aqui está o pão que representa o corpo de Jesus. Da forma como ele fez na ceia com os apóstolos, que pegam um pão e partem. Aqui também nós estamos fazendo, Pai, um pão que foi partido, semelhante ao corpo de Jesus, que nós iremos comer, Pai. Com a consciência tranquila do que isso representa para nós, que é a vida pela Tua Palavra, é a vida em abundância, é a vida pelo Espírito, é a vida em santidade, que isso se manifesta através das nossas vidas, que é a vida do Senhor, que é a essência da vida de Cristo em nós. Está aqui, Pai, e nós abençoamos o corpo que é o sangue de Jesus. Isso não será para nós, Pai, como fracos, pobres, miseráveis, ou alguns que dormem, mas isso será como um testemunho vivo, Pai, da Tua glória, da Tua vida, do Teu resplandecer em nós. Isso é, Pai, uma convicção que nós temos de uma vida pelo Espírito que te agrada, que faz aquilo que te satisfaz. Está abençoado, Pai, no nome de Jesus, e nós iremos participar para a glória e para o louvor do nosso Deus. Aleluia. A Tua palavra diz, Pai, que por semelhante modo Jesus também pega um cálice com vinho, abençoa e diz: isso é o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que beberdes deste cálice. Então ali Jesus já expressava, Jesus já dava a visão de uma nova e uma eterna aliança que estaria por vir. Porque a aliança do Velho Testamento tinha sido aniquilada, porque Jesus veio cumprir uma nova e uma eterna aliança. E hoje nós somos participantes dessa aliança, Pai. A aliança que envolve o sangue de Jesus, que foi derramado para nos purificar de uma vez por todas. E aqui estamos, Pai, para sermos gratos a Ti por aquele sacrifício que você realizou lá na cruz. Um único sacrifício que tem a eficácia para todo sempre. Abençoamos, Pai, o sangue de Jesus, e iremos participar. Amém. Louvado seja Deus. Pai, nós te rendemos graças por mais uma oportunidade que você nos concedeu. Te rendemos graças, Pai, pela comunhão do Espírito, pela convicção em que falamos da Tua palavra, na Tua presença. Te rendemos graças, Pai, por cada vida que se alimentou do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, que renovou a sua fé, que renovou a sua verdade na palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, Pai, por cada um que compareceu nesta noite aqui. E aqueles que por algum motivo não puderam comparecer, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, Pai, cerque eles mediante o Teu poder e sejam guardados e protegidos, Pai. E que tenham um prazer na lei do Senhor e que venha, Pai, a cada dia crescer na visão, no conhecimento da Tua palavra. Eu abençoo eles, entrego eles diante de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós já passando um pouquinho, mas vamos fazer as orações, né? O vizinho daí, o nome dele eu não sei. O nome dele é aí. Esse aqui. Vamos
Então, amados, é o vizinho daí, né? Eles estão numa vida de tribulação, uma vida muito agoniada, né? Uma vida cheia de atrapalhos, e eles reconhecem Deus. Eles sabem, está muito privado de saber. Ele vinha hoje para a igreja, queria oração aqui, mas por sintomas de gripe não vieram e pediram que nós orássemos. E é da vontade de Deus, amém? Por isso nós vamos orar por ele. Tiana também quer oração e. Sim, o irmão José quer oração pela cirurgia de Chico de Férias amanhã. Então vamos orar. Fecha teus olhos, vamos colocar essas vidas, essas famílias diante de Deus. Pai, no nome de Jesus, mediante o teu poder, Pai, nós estamos agora entrando em oração em prol de pessoas, a favor de famílias. Pai, no nome de Jesus, em primeiro lugar, eu quero apresentar diante de ti a família de Érica, Pai. Você sabe quem é, você sabe os motivos que eles estão atravessando, dificuldades, tribulações, angústias, tudo isso que está se levantando sobre a vida deles, Pai. Tem poder, o poder que está no nome de Jesus. E nós, com a autoridade que nos foi delegada como igreja, Pai, não refiro apenas a minha pessoa, mas aqueles que creem no teu nome, creem no teu poder. No nome de Jesus, Pai, nós repreendemos todo espírito de tribulação, todo espírito de miséria, todo espírito que está de encontro àquilo que Deus tem para a vida, tem para famílias, seja destruído, seja neutralizado no poder do nome de Jesus. E que eles, Pai, comecem a assimilar a grandeza de Deus, a salvação que está em Jesus Cristo, e se voltem para o Senhor, porque esse foi o alvo, pela qual a oração eles pediram, para que eles se voltem, se retornem para os caminhos de Deus. Nós apresentamos Ele, Pai, e no nome de Jesus, todo espírito que se levanta, tentando impedir a volta dele para a igreja, Pai, seja desfeito no nome de Jesus. Pai, apresentamos também diante de Ti a vida de Tiana, que está passando momentos de enfermidade. Que o poder do nome de Jesus, o poder da cura, Pai, se manifeste sobre aquela vida. Em nome de Jesus, toda a enfermidade, todo aquele que está acometendo aquela vida de tantos problemas, Pai, no nome de Jesus, seja neutralizado naquela vida, em nome de Jesus. E também colocamos diante de Ti, Pai, a vida de Chico ou de Francisco, que é a mesma coisa. Mas, no nome de Jesus, Pai, ele está para realizar uma cirurgia, e que as tuas mãos, que o teu poder, Pai, que toda a intervenção divina esteja sobre aqueles médicos, para que seja realizada essa cirurgia com perfeição, Pai. Liberamos, Pai, no nome de Jesus, uma unção, uma inteligência espiritual, Pai. No nome de Jesus, uma pressão normal, Pai, que se encaixa no quadro, de acordo com a cirurgia, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós colocamos diante de Ti nessa noite, Pai, e já cremos no teu auxílio a partir de agora. Em nome de Jesus, vidas alcançadas por a Tua palavra. Salve o Teu irmão com a graça e a paz. Obrigado pela visita de vocês, para a gente é uma honra termos aqui. Então, sejam convidados a voltar mais vezes para ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Salve o teu irmão com a graça e a paz, uma semana de vitória em Cristo Jesus, que o melhor de Deus